Bom dia a todos, bom dia. Vamos dar início à terceira edição do Na Hora com o Fator. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Eu sou Adriana Mateus, faço parte da equipe de relação com o investidor da Fator. Eu sou o ponto focal no relacionamento entre a FAR e os distribuidores. Sou economista, especialista em fundos de investimento e com sólida experiência no mercado de assets. Eu vou pedir a gentileza para nós aguardarmos pelo menos uns 2 minutinhos para darmos início ao bate-papo de hoje, ok? Bem, acredito que possamos já iniciar em respeito ao horário de todos, já são aí 10h04. Vamos dar então início ao nosso bate-papo de hoje, né? Ao nosso Na Hora com o Fator, terceira edição. Bem, detalhes do call de hoje, né? O nosso encontro, como os demais, será com a equipe de fatores de gestores, perdão, da Fator Administração de Recursos. O nosso propósito é sempre, de uma maneira dinâmica, passar para vocês a nossa visão de mercado e como os nossos fundos estiveram posicionados no mês anterior. Então, a gente vai falar aqui do mês de março. O call será gravado durante toda a sua duração, assim como nós fizemos nas demais edições, e nós vamos ter aquele link que vocês nos mandam as perguntas. Então, eu peço, por gentileza, para os que estão conosco aqui, nos enviem durante a duração, durante a apresentação, as perguntas, porque aí no final eu vou selecionar algumas, né, dependendo, é lógico, do tempo, como a gente conseguir administrar o tempo aqui nesse nosso bate-papo, nessa nova conversa, mas vale ressaltar que todas, como eu sempre digo, sem exceção, serão respondidas por e-mail após o evento. E, para quem está aqui a primeira vez conosco, pela primeira vez, a FAR hoje ela é uma gestora independente, mas que tem aí 25 anos de experiência, né? Nós fazemos parte do grupo financeiro Fator, com mais de 50 anos de atuação, e buscamos inovação, né? Essa fase da Fator, nós estamos aí em busca de inovar, de trazer soluções, boas oportunidades de investimento. E como isso? Através de sofisticação na estratégia, produtos alternativos, tudo pelos nossos fundos imobiliários,
como Fator Veritá, nossos fundos de ações, Fator Ações, Fator Sinergia, nosso multimercado, Fator Red, os fundos de crédito, como o debêntures incentivadas. Então, para o bate-papo de hoje, eu vou dar início para falar do mês de março e que, por sinal, para essa classe de fundos, para esses ativos, nos pareceu que foi um mês bastante favorável, e aí ela vai nos contar. Eu vou convidar para falar conosco a Isabel Lemos. A Isabel, ela é nossa gestora dos fundos de renda variável. Bom dia, Isabel. Bom dia, Adriana, tudo bom? Tudo bom? Tudo bem, muito bom te ver aqui. A Isabel, ela está conosco na casa já faz alguns anos. A Isabel, ela faz a gestão dos dois fundos de renda variável que estão na oferta. Ontem ela esteve na CNN, né, Isabel? Parabéns pelo debate de ontem. Não tinha como eu não comentar, estou saindo um pouco aqui do nosso roteiro, mas parabéns pelo debate de ontem à noite, bastante rico. E vale a pena a gente chamar a atenção para a renda variável, né? E aí eu entro com você. Eu vou te pedir, Isabel, explica para a gente. Como eu falei agora, né, eu dei um spoilerzinho, o Fundo Sinergia ele apresentou uma boa rentabilidade no mês que passou, de março. Você pode nos justificar essa melhora? O que houve, né? O que você fez aí dentro do Sinergia para que a gente tivesse essa excelente performance em março? Bom, o fundo fechou com uma rentabilidade em março de 8,4%. Essa performance pode ser explicada pelo posicionamento que o fundo vem mantendo, né, em setores ligados ao mercado interno. Nos relatórios mensais, a gente tem mencionado que a gente acredita que muitas dessas empresas foram demasiadamente pressionadas por um cenário adverso de juros, inflação, crescimento, né, baixo crescimento. Mas a gente acredita que hoje, dadas as incertezas, de modo geral, os investidores estão ainda pouco alocados nesses setores, né? E estão esperando uma sinalização, uma melhora para se posicionarem. E quando isso começa a acontecer, você começa a ter fluxo um pouco maior para essas empresas e elas começam a precificar melhor, serem precificadas de uma maneira melhor. O fluxo estrangeiro, a entrada do fluxo estrangeiro corroborou para uma valorização do real e uma melhora do mercado de equities aqui no Brasil, né? Os DIs longos no mês de março apresentaram uma ligeira melhora. Ações de varejo, consumo, serviços têm uma forte correlação com juros, né? E aí o que aconteceu foi que com essa melhora a gente teve um retorno forte dessas ações. De novo, é uma ligeira melhora, está longe de ser uma boa sinalização ainda, mas vem beneficiando aí o setor, né, no curto prazo. De modo geral, a gente apresenta aqui, a gente cita a Magazine Luiza, que subiu 13,5%, Espaço Laser, que está mais na parte de serviços, subiu 27,3%. Então, eu acho que são esses, de modo geral, os pontos que fizeram o fundo performar. Além disso, uma pequena gestão de caixa também foi importante para a performance do fundo. Ótimo, muito bom, Isabel. E aí você comentou, né? Você falou aqui, eu vou tentar puxar o link para te fazer uma pergunta que, assim, eu acredito que seja minha, né? Aqui como mediadora e também de quem está conosco no call. Você falou de Magazine Luiza, você citou aí alguns nomes, né? Quais os setores que você e vocês, né, toda a equipe, o Daniel, na nossa equipe de análise ali, você, toda a nossa equipe de renda variável, quais os setores vocês veem crescimento? E assim, além destes setores, né, se você puder nos dizer, nos especificar os que você acredita que possa ter crescimento,
Fala para a gente um pouco de commodity, porque o mês passado, né, quem esteve conosco falando de renda variável foi o Daniel Ucci, nosso analista-chefe de renda variável, porque você estava de férias, né, merecidas, mas o Daniel falou bastante, você acompanhou pelo call, a gente teve que falar um pouquinho sobre as commodities, por conta do movimento de fevereiro, né, da guerra. As commodities, elas andaram bastante, né, tem espaço para elas? Então, são duas perguntas em uma, né? Quais são os setores que vocês entendem que tenham, acreditam que tenha maior chance de crescimento? E as commodities, né? Se elas ainda têm espaço, como é que está a história das commodities nesse março pós aquele rebuliço todo de guerra? É verdade. O setor de commodities, ele vem de uma boa performance, né? E justificada aí por uma alta de preços de commodities, como minério e petróleo, sendo bastante simplista, né? Quando eu gosto de falar de commodities, ainda principalmente de petróleo e minério, né? A gente olha 3 variáveis, né? Uma delas é o preço das commodities, o outro, o preço do dólar e o outro, a produção. Isso aqui, de modo geral, já dá um belo apanhado, né? Simplista, mas dá um apanhado aí do que pode ser um cenário para esses setores, né? Essas empresas têm gerado muito caixa, né? E não me surpreenderia que elas venham com um bom pagamento de dividendos, tá? Muitos de nós, gestores e analistas, né, fomos surpreendidos pelo preço das commodities, mais alto do que a gente estava esperando. Os múltiplos são atrativos e dentro de um portfólio para uma gestão mais eficiente, a gente acredita que faz sentido, sim. Nesse momento, sempre de aversão a risco, com esse conflito da Rússia, esse setor não é que é mais defensivo, mas o mercado está olhando mais para ele. Tem que ser seletivo quando for olhar essas empresas. No entanto, como eu mencionei anteriormente, quando a gente olha um universo mais abrangente, né, de ações, a gente acredita que tem assimetrias o preço atual versus o potencial de valorização. E nessa linha, a gente acredita que com uma melhora no longo prazo, o setor de varejo, principalmente o setor de vestuários, serviços e imobiliários, devem se beneficiar. Como a gente falou, né, a gente viu uma ligeira queda dos DIs longos e esses setores já performaram bem, né? Os múltiplos tão atrativos desses setores, mas, claro, sempre é importante ser seletivo nas ações e é importante estar atento às mudanças macro e micro. Tá? Ótimo, excelente, Isabel, muito obrigada. Agradeço sua participação, peço para você, né, ficar por aqui, porque como até alertando, ressaltando, né, para que as pessoas nos mandem as perguntas, porque aí surgindo uma outra pergunta, eu volto com o gestor que puder nos ajudar na resposta no final, tá bom? Muito obrigada, Isabel, obrigada pela participação. Bem, agora que nós já ouvimos sobre renda variável, eu vou chamar o Vitor Tartari para falar sobre os fundos de fundos, né? Para o Vitor trazer um pouco para a gente aqui como está a indústria e a visão dele como alocador, né? Vitor, seja bem-vindo. Tudo bom, Andri? Obrigado. Tudo bem. Bom dia. Tudo bem, bom dia, muito bom. Sempre muito bom estar com você aqui, dividir os nossos espaços. Mas e aí? Conta para a gente, Vitor, quais foram os principais movimentos do mercado e o que contribuiu favoravelmente? Parece que esse na hora eu vou trazer bastante bons resultados, né? Nós tivemos aí um bom mês de março. Então, quais foram os principais movimentos do mercado e o que contribuiu para a performance do Portfólio Plus em março? Conta para nós. Tá, colocando, né, de uma forma geral o apanhado de todos os gestores, tá, os 3 principais contribuidores foi o Ibiúna STH, tá, o Genoa Capital e o SPX Nimitz. Tá, o Nimitz e o Ibiúna foram os principais contribuidores, seguidos do Genoa. Só que das posições desses caras, né, as principais em termos de rentabilidade foi realmente juros do G10, mais México e Polônia, tá? Então,
o pessoal está comprado na taxa, vendido em PU nesses países, tá? Dos 10 principais economias do mundo. Notadamente, né, as maiores Estados Unidos, aí você tem um pouco de França, Alemanha, que compõe o portfólio deles, mas né, vamos colocar isso como G10. Esse disparado foi o principal. Para não falar só lá de fora, né, falar um pouco de Brasil também, o pessoal está muito... isso é unânime, tá? Então, assim, a posição de G10 é unânime entre todos os gestores, mas está muito... aqui no Brasil, o pessoal também é unânime em comprar da inflação implícita. E aí um ou outro varia se está, né, se tá aplicado em juro real ou não, se está mais aplicado na pré, acho que até como a Isabel acabou de mencionar, né, que teve alguns desses movimentos que até podem contribuir aí para as posições, por exemplo, de bolsa lá da Isabel e do Dani. Mas essas são as duas principais posições. Onde não deu, né, onde não foi o principal contribuidor, eu colocaria, foi o dólar, tá? Que aí eu já explico por quê. O terceiro principal contribuidor de todos os fundos multimercados que compõem a carteira aqui do Portfólio Plus foi a Bolsa Brasileira. Tá? Obviamente, por que ele é o terceiro? Porque em menor grau, a gente tem menor exposição a essa classe de ativos aqui. Então a Bolsa aí performando, acho que 6%, né, positivo aí no mês, aproximadamente, também contribuiu bastante. Por que eu não coloco como a principal? Porque muita gente acaba fazendo hedge das posições de Bolsa com o dólar, caiu 8%. Tá? Esse é o caso, por exemplo, da Gávea. Tá, que tem no portfólio também. Então a Gávea foi positivo, contribuiu bastante. Na verdade, todos os fundos foram positivos, né? Bateram o CDI esse mês na carteira. E alguns fizeram hedge nas posições de bolsa com o dólar. Tá? Até porque são gestores macros e não gestores de bolsa, então acabam ficando até um pouco mais preocupados de vez em quando com a performance de bolsa indo positivo. Eles acabam fazendo um hedge, uma proteção do dólar, dado que o dólar andou demais, talvez, na cabeça deles. E mesmo assim não adiantou, né? O dólar caiu no 8, bolsa subindo no 6, foi o net positivo, mas não foi unânime, tá? Isso foi um gestor ou outro. Então acho que essa é geral. Não mudou de forma geral do começo do ano para cá as principais a principal posição de todos os gestores, né? Tomada em juros global, né? De grandes economias e um ou outro play de economias periféricas como, né, Polônia e México, né? Como eu mencionei. Não mudou para ninguém, desde o começo do ano até agora, as posições tomadas de inflação implícita. Chegou a variar um pouquinho, mas quase que consenso que ainda continua sendo uma das principais posições. O que oscilou bastante foi em termos de moedas globais, dólar e real, bastante, também foi bem discutida de fevereiro e março. E posições em bolsa também foi bem volátil em termos de posicionamento dos gestores de janeiro, fevereiro e março. Então, acho que essas são os principais destaques. Posicionamento. Isso que eu ia te perguntar. Você já sabe, né, a sequência aí normalmente das minhas perguntas. Eu sempre entro com: Vitor, me conta o positivo, me conta o que não foi tão bom assim. E seguindo aí, você ia falar sobre o posicionamento, né? Justamente, eu acho que vale a gente mencionar um pouco como é que a gente está posicionado e como a gente pretende ficar para abril agora. Tá. Primeiro eu vou falar dos fundos da carteira e depois eu vou falar do portfólio close em si. Perfeito. Dos fundos, essa eu acho que é a parte legal, que assim, a disciplina dos gestores brasileiros está se mostrando melhor a cada dia. Tá? Então todos mantêm um pouco a visão cautelosa, apesar, né, de o Brasil andou bastante, né, ou seja, não é que virou, né, não é que agora vai, acabou, né, a gente não tem, os problemas que existiam ainda continuam existindo, tá? Então, assim, o posicionamento continua conservador, na minha opinião, tomados em juros, né, no G10, né, ainda vendo, né, uma inflação implícita que pode continuar abrindo. Um ou outro faz um play tático, aplicar a pré em algum dos vértices ou aplicar o juro real em algum vértice, mas é unânime em termos de inflação implícita. Isso corroborado até assim, olha, apesar de tudo, a inflação ainda vai continuar pressionada globalmente. Então, esse é o tema de todas as carteiras que permeiam aqui a Portfólio Plus, tá? Bolsa Brasil, muitos ainda, né, desde que a gente comentou em janeiro, né, em linha também com o que a Isabel acabou de falar, muitos ainda achando coisas baratas no Brasil, ou seja, onde que eu vou capturar prêmio de risco ao redor do mundo, Dri?
os gestores fazendo esse exercício, o gestor global também vem para o Brasil, porque ele vê um prêmio de risco enorme, né? Um câmbio desvalorizado, com uma bolsa que estava barata, e continua barata em alguns papéis, que eu acho que, de certa forma, do meu ponto de vista, né, do meu lado do prisma aqui, pela ótica da Isabel, é isso também. Tá? Então, continuo vendo coisas baratas em Bolsa Brasil, obviamente, pensando com um prazo um pouco mais longo, entendendo que o Brasil, né, ainda continua com os desafios pelos próximos 12 meses. Por isso que até nas cartinhas, né, quando a gente lê dos gestores, está lá assim, estamos cautelosamente otimistas, né, até é estranho, mas é isso que a gente tem de posicionamento. Do Portfólio Plus, a gente tem algumas mudanças, tá? Então, a gente reduziu um pouco a exposição no Oceana Long Bias, a gente reduziu um pouquinho a exposição da SPX Limit, só para manter ali a exposição que a gente quer, porque ele valorizou bastante, então ele acabou descolando um pouco da posição que a gente gostaria. A gente está trocando o Capitalo Zeta pelo Capitalo K10, tá? Então a gente zerou o Zeta e está indo só para o Capitalo K10, porque a gente só quer a parte internacional da Capitalo, tá? A gente vai deixar a parte de bolsa aqui para os gestores de bolsa, né? A Capitalo tem um peso relevante ali na parte de bolsa. A gente adora a Capitalo como gestora, a gente só quer estruturar melhor ali, então não tem nada específico da Capitalo. E a gente vai continuar colocando caixa para trabalhar aí ao longo do mês de abril. Então, lembra, a gente estava com bastante caixa, tá? No começo lá da invasão da Rússia na Ucrânia, e a gente começou a colocar esse caixa para trabalhar. Uma das movimentações acertadas foi dobrar a posição do Genoa em fevereiro. Então, no finalzinho de fevereiro, a gente tirou o Genoa Capital Radar de 3,5% para 7% de exposição, tá? E o Genoa performou super bem esse mês, tá? Então, assim, e a gente acha que ele vai continuar performando bem, ele está com uma visão, a gente acha com uma visão correta em termos de posicionamento e cautela, né? Ou seja, ele não está querendo ser herói, né? Vamos colocar de uma forma mais lúdica aqui, né? Então ele está se posicionando de uma forma cautelosa, continua com uma visão global interessante e se aproveitou aí dos movimentos de dólar e bolsa, tá? Taticamente, então acho que ele está cada dia melhor aí nesse sentido. A gente vai continuar nessa linha, tá? Então colocando nos gestores que a gente quer na quantidade correta ao longo do mês de abril. Então a caixa deve se reduzir aí até o dia 20, 21 de abril. Em mais ou menos 90% do que a gente tem hoje, ele vai ser totalmente colocado para trabalhar. Legal, legal, muito bom. É isso. Muito bom. Então, obrigada, né, mais uma vez. Até a próxima. Espero que estou sempre na torcida, né, para que nós tenhamos aí o sucesso também nesse mês de abril. Eu acredito que sim, assim como tivemos no mês de março. Parabéns pelo resultado do Portfólio Plus e que já está aí entrando em destaque em algumas das nossas plataformas parceiras. Nós estamos com ele aí distribuído em todas as principais plataformas do Brasil. Muito obrigada, Obrigado, Vitor. Até a próxima. Bem, falamos de renda variável, falamos de outros gestores, né, da opção de ter um fundo multimercado, fundo de fundos, na carteira, no portfólio do investidor. Agora, vamos entrar para a opção dos imobiliários. Eu vou chamar para falar conosco o Rodrigo Possente, que é o nosso gestor de fundos imobiliários de recebíveis, né, do nosso Fator Veritá. Bem-vindo, Rodrigo. Tudo bem? Obrigado, Dri. Tudo bem, e você? Tudo bem, sim. Rodrigo, e aí? Também parece que a gente tem um movimento em meio, né, a toda essa cautela que o Vitor comentou, que existe aí todo, né, um cuidado para voltar a olhar para o risco, mas a gente vê um movimento sim, favorável, né, para esses ativos. Então, nós vimos a Isabel falar que a gente teve uma melhora e a Bolsa nos mostrou isso através do resultado dela, não só o nosso Sinergia. O Vitor teve aí no Portfólio Plus também um excelente resultado, olhando um pouco mais para esses ativos, mas como eu acabei de dizer, né, sendo repetitiva até, mas utilizando de cautela. Diz para a gente, né, parece que dentro do que eu tenho visto no mercado, e você vem sempre nos posicionando, parece que existe também uma janela se abrindo para a volta da captação em fundos imobiliários, né? Você pode falar para a gente sobre esse tema? Você pode discorrer um pouco aí sobre esse assunto? Existe mesmo essa janela? Você concorda com essa afirmação?
Legal, não, posso discorrer sim. Eu concordo, e aí tem alguns pontos importantes para se colocar aqui, principalmente em identificar quais são as bases que permitem que o fundo imobiliário passe a ser atrativo novamente, né? Então, só vamos relembrar, o fundo imobiliário começou a crescer mesmo, de maneira mais exponencial, quando a taxa de juros começou a reduzir, né? Isso, a gente viu essa correlação muito próxima, né? Então, taxa de juros caindo, o produto começou a ser mais atrativo, tanto fundos de CRI, né, fundos de papel, quanto fundos de tijolo, porque esses fundos, eles permeiam um nível de taxa de juros ali entre inflação mais 6 até inflação mais 8, né, dependendo, claro, tem estratégias mais arriscadas, estratégias mais high grade, mas ainda assim eles têm mais ou menos esse tipo de retorno, esse nível de retorno. E quando a gente olha uma taxa de juros muito baixa e esse nível de retorno por um produto isento de imposto de renda, é claro que ele passa a ser muito atrativo, né? Além do mais, ele tem aqueles componentes que a gente já comentou algumas vezes, né? Ele tem, além da isenção de imposto de renda, ele paga um rendimento, na maioria dos casos, ele paga um rendimento mensal, ele tem uma liquidez, né? Alguns fundos têm uma liquidez interessante no mercado secundário, então existe a possibilidade do cotista entrar e sair com mais facilidade. E ele sempre tem um imóvel por trás, que faz parte aí um pouco do perfil do brasileiro gostar de imóvel, trabalhar com imóvel, né? Uma coisa mais cultural. Então, quando a gente viu essa taxa de juros caindo, os fundos imobiliários passaram a ser muito mais atrativos, o mercado cresceu, a gente passou aí de 1,5 milhão de cotistas, né, na indústria, o que foi super positivo. E aí a gente começou a ver a taxa de juros crescendo, esses fundos passaram a ser não mais tão atraentes, o investidor começou a olhar título público, o que compensa, onde que eu vou diversificar, será que vale a pena? E os fundos que mais perderam atratividade, inicialmente foram os fundos de tijolo, né, os fundos que têm ali um rendimento mais difícil de se ajustar. Os fundos de papel têm uma facilidade maior, né, não existe cap rate por fundo de papel, né, é taxa de juros, a gente olha ali quanto está a Selic, quanto está a NTNB, faz uma precificação, coloca um spread de crédito e compra o CRI. Então, a gente consegue reformular a carteira de uma maneira mais fácil do que fundos de tijolo. Então, novas emissões de fundo de papel, a gente consegue colocar mais ativos com mais rentabilidade e equilibrar melhor esse portfólio para ter mais rentabilidade e ainda assim, então, voltando à questão da atratividade para o cotista, para a pessoa física. Então, sem me alongar muito aqui, o que a gente está vendo hoje? A gente está vendo uma parte dessa base já se formando. Então, uma visão aí de médio e longo prazo aí, para quem sabe ano que vem a gente já começar a ter uma queda de taxa de juros, já foi comentado aqui por outros gestores. Então, já é um indicativo que esse produto pode voltar a ter aí mais atratividade. Para os fundos de papel, e aí respondendo diretamente a sua pergunta, existe sim uma janela se abrindo novamente por conta da diminuição de taxa de juros e por conta da facilidade de colocar novos ativos com mais taxa e reformular os portfólios, isso que eu acabei de comentar. Então, a gente passou por um momento muito difícil, final do ano passado, uma janela muito mais dura, comecinho desse ano também, e a gente começou a ver essa janela já se abrir, melhorar um pouquinho o cenário, e a gente está vendo aí alguns fundos conseguindo fazer captações boas, né? Então, é um pouco do que a gente está olhando para esse ponto aí em relação à janela. Mas falando especificamente de fundo de tijolo, apesar de não ser o momento de mais atratividade para novas emissões, a gente consegue enxergar muita oportunidade nos fundos de tijolo hoje em dia. Então, eles perderam valor, né? As cotações acabaram caindo por conta dessa dinâmica de taxa de juros e retorno, e hoje, se o cotista e se o investidor tiver um pouco mais de paciência, um pouco de atenção, ele vai ver boas oportunidades para quando a taxa de juros voltar a reduzir, ele vai estar muito bem posicionado. Tá? Então, esse é um pouco do cenário que eu vejo aí em termos de janela, e eu acho que a janela para fundos imobiliários como um todo, a partir do ano que vem, se confirmando essa queda de taxa de juros que a gente está já vendo aí alguma previsão, eu acho que o mercado volta não só para fundos de papel, mas também para fundos de tijolo, e a gente volta a ter aí uma atratividade bem maior. Muito bom, muito obrigada, Rodrigo. Por isso é importante, né, para nós que estamos aqui como interlocutores, né, os nossos convidados aqui, os parceiros, né, tanto
clientes diretos, quanto distribuidores. É importante que a gente se antecipe a determinados movimentos, né, da indústria, para que quando a janela de fato, né, se mostrar ali escancarada, aberta, nós que o investidor não queira fazer aquele movimento que a gente sabe que, por mais que seja uma grande luta nossa, né, alertar, ele não vai querer entrar no momento, né, do boom, porque talvez ele até consiga. Manada, né? Isso, talvez ele até consiga ter uma vantagem, consiga ter aí uma boa performance perante ao valor, ao aporte dele, mas se ele tivesse feito um movimento um pouquinho antes, né, se tivesse olhado para determinadas dicas, esse spread com certeza poderia ter sido ou será muito maior. Então, te agradeço, estamos aqui também sempre de olho no fator Veritá, e qualquer novidade, por favor, nos traga na hora com o fator, no Veritá Responde, em todas as inserções que nós temos para falar de imobiliária. É sempre muito bom estar com você. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Tchau, tchau. Obrigada. E antes de chamar o nosso próximo gestor, eu vou reforçar aqui, justamente por conta desse motivo, né, reforçar o chat, para que vocês nos mandem as perguntas sobre cenário, sobre esses movimentos, né, essas possíveis janelas, para que a gente debata no final um pouquinho de como melhorar aí, de como trazer chances para o investidor final de crescer o portfólio dele, fazendo movimentos que se antecipem, né, para não entrarmos sempre ali no dito efeito manada. Mas, saindo agora do assunto imobiliário, eu vou convidar para falar conosco o Marcelo Negro. O Marcelo é head da nossa equipe de gestão de multimercados. Marcelo, bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, Adriana? Bom dia. Bom dia, seja muito bem-vindo. Marcelo, me diz, né? Então, eu falei aí, acabei de chamar, né, a atenção para o chat, pedir perguntas, falei sobre cenário, né, para que nos perguntem, para a gente poder debater e ver como é que a gente consegue fazer do portfólio do nosso cliente um portfólio vencedor, né, com um resultado positivo. Diz para a gente. E aí eu sempre, né, eu sempre pego nessa com vocês. Pós-Copom, agora em março, eu vou sempre perguntar o pós-Copom para o multimercado, mas o que vocês viram de alteração no cenário para a Selic? Né? Como é que é essa história de juros? A gente estava falando de alta, e aí? Eles nos disseram, os gestores anteriores, que talvez exista um movimento de queda dela futuramente. Como é que o mercado está? Né? O que o Copom nos trouxe na última reunião? Tá bom. Bom, a princípio, o nosso cenário já era um cenário mais otimista que a média de mercado, né? A gente já tinha um cenário que não previa tantas altas. No início de março, o mercado chegou a precificar a Selic terminal aí entre 13,5% e 14%, que, na nossa opinião, é uma taxa bastante exagerada. E a ata mais recente, né, a reunião do Copom mais recente, que elevou a taxa de 10,75 para 11,75, praticamente definiu que o próximo movimento será na mesma magnitude e provavelmente vai encerrar o ciclo ali por volta de 12,75. Após essa reunião, o mercado todo corrigiu, né, as curvas de juros negociadas na B3, todos os VETs, principalmente os intermediários, os longos, fecharam bastante, convergendo para o nosso cenário. Então, o nosso fundo multimercado se beneficiou desse cenário, a gente já tinha uma posição aplicada em juros, e quando o mercado convergiu para esse novo cenário, que é o cenário de uma alta menos importante, a gente zerou as posições. Então, assim, na minha opinião, hoje o cenário é de uma Selic terminal por volta de 12,75, ainda tem ali uma possibilidade, o Banco Central sempre deixa uma porta aberta, né, por uma alta, dependendo do conflito Rússia-Ucrânia, que pode afetar ainda as commodities, principalmente petróleo. Então, teria ali um risco de mais uma reunião com o meio, mas isso o mercado está achando que a Selic para em 12,75, e como os gestores já comentaram, muito provavelmente, e a curva reflete isso,
no primeiro trimestre do ano que vem, nas primeiras reuniões do ano que vem, já se inicia um ciclo de queda. Então, isso deve beneficiar vários fundos, né? Ações que se beneficiam pelo movimento de queda, como o Pocente falou agora, os fundos imobiliários, e, no nosso caso aqui, também os fundos multimercado. Perfeito. E aí eu vou emendar aqui uma pergunta, porque, né, você falou da chegada dos 12, desse movimento. Hoje, quando a gente olha para os juros a 11,75, então, assim, compensa aplicar em ativo pós-fixado ainda, né? Essa corrida que está, como é que está? Na tua visão, compensa ainda? Olhar para o pós? Na minha opinião, não. O que eu julgo, assim, é lógico que o pós-fixado, né, que é um título vinculado à taxa Selic ou CDI, num movimento desse, que a taxa já está chegando no seu pico e a tendência de queda, ela não deveria ser uma parte relevante do portfólio. Talvez ali a parcela de liquidez, que o cliente tem algum CDB com liquidez diária, indexado ao CDI, ou um título Tesouro Direto, Selic, mas uma parcela que seja só aquela parcela de liquidez. Eu acho que nesse momento o importante para o investidor é alocar boa parte do portfólio em ativos que se beneficiem da queda de juros, e não é o caso do pós-fixado. Então, a gente, como a Abel já falou, as ações, os fundos de ações se beneficiam disso, o Pocente também comentou dos fundos imobiliários, e os fundos multimercado, que pelo próprio nome, como o próprio nome diz, né, tem várias estratégias de investimento, entre eles juros, então a gente pega esse movimento de juros em queda, também um movimento de dólar, né, a gente pode operar ali moedas, e bolsa. Então, no fundo, que tem várias teses de investimento, várias estratégias, e que também se beneficia dos movimentos de queda da taxa de juros. Então, assim, na minha opinião, o investidor deveria hoje procurar outras alternativas e alocar uma parcela menor no pós-fixado. Sim, obrigada, Marcelo. Muito obrigada pela sua participação, bastante importante, porque a gente vê um movimento de corrida do investidor final, né, para a renda fixa, e muitas vezes existe, por mais que as coisas, o mercado tenha mudado e melhorado a visão, né, para a classe, mas muitas vezes, quando você está nessa corrida, você corre para a renda fixa e lembra da renda fixa do quê? Do pós, né? E pode ser um movimento que, nesse momento, está sendo cauteloso e está te deixando confortável, mas futuramente você vai pensar, poxa, né? Então, assim, diversificar é o segredo e o multimercado sempre nos ajuda com isso, porque a gente tem vocês aí para fazer isso por nós, né? Então, a parcela de multimercado na carteira, ela é sempre bastante inteligente. Obrigada, Marcelo. Até o próximo. Tá? Eu vou tentar não te perguntar de Copom no próximo, eu juro. Combinado. Mas é difícil, é difícil. Obrigada, até a próxima. Obrigado. Bem, vamos partir para o próximo gestor, né? Nossa, agora vai ficar complicado para mim, né? Eu vou convidar para falar conosco o Felipe Albert, que é o nosso gestor de renda fixa. Eu acabei de falar do movimento da renda fixa, né, Felipe? Mas conta para nós, olha, emendou o assunto sem querer, querendo, mas, Felipe, por favor, nos diga como é que está esse movimento aí da renda fixa. Bem-vindo, primeiramente. Tudo bem, Felipe? Tudo ótimo, Dri. Obrigado aí pela oportunidade. Esse gancho ficou bom aí, né? Ficou, né? Foi sem querer, eu juro. Não, eu acho que acho que esse é um tema super relevante, porque hoje com esse movimento todo de taxa de juros, o cenário bastante incerto, tanto lá fora quanto aqui dentro, e existe esse fluxo muito grande para a renda fixa, e o investidor, dentro das plataformas principalmente, né, ele entra lá e vê um monte de alternativa, seja pós, seja pré, seja indexado ao IPCA, ao CDI, ele fica sempre muito na dúvida ali do que é o mais interessante para aquele momento, tá? E dentro do mercado de debênture incentivado, a gente tem um benefício aí super importante, que é a questão da isenção fiscal, né? Mas a gente também tem que ter cuidado aí em escolher
a carteira correta aí de papéis, né, em termos de duration, em termos de exposição do setor de risco, e avaliar realmente sempre se as taxas estão coerentes com os outros tipos de alternativa aí de renda fixa, né? Muito bom, eu vou aproveitar então mais um gancho, né? Hum. Você falou aí das debêntures, né? E o Felipe Albert, para todos que estão conosco, Felipe é o nosso gestor de renda fixa, ele faz a gestão do fundo Fator Debêntures Incentivadas, o nosso DEBIN. E aí, Felipe, eu vou aproveitar esse gancho que você entrou, falou aí das debêntures, enfim, para te fazer a seguinte pergunta: por que algumas debêntures incentivadas de prazo mais curto têm spread negativo em relação aos títulos públicos de mesmo prazo, né? Porque casou justamente o que você entrou agora, né? O que a gente fez aí a conexão com a conversa do Marcelo, isso, com essa questão, porque ativos de renda fixa, opções diferentes, e aí, né? E as debêntures mais curtas com relação aos títulos de mesmo prazo? Então, acho que isso é uma dúvida super comum que a gente tem, né? Olhando um pouco, aí a gente tem falado sempre de papéis, de encurtar um pouco a carteira diante do cenário, né? Mas o importante é a gente sempre fazer essa relação entre os spreads que a gente encontra nos papéis em relação à NTN-B, né? Que é sempre um parâmetro. E chama atenção sempre você olhar um pouco os papéis mais curtos, que às vezes tem esse spread negativo, mas que a gente acaba esquecendo de fazer o gross-up que a gente chama ali na carteira, né? E o gross-up não só desse spread, o gross-up ele vem também todo no carrego do IPCA. Então, em alguns momentos, a gente consegue ver talvez taxas aí, até na plataforma, né? Você entra para comprar uma debênture, tudo que ela está com uma taxa menor que a NTN-B, você fica na dúvida, mas se você colocar ela com todo o seu incentivo fiscal, ela acaba tendo uma taxa muito mais atraente, né? Então, óbvio que a gente tem mudanças importantes em relação ao nível de risco aí do emissor do papel, né? Então, é importante a gente estar acompanhando e fazer essa conta sempre, né? Na nossa carteira aqui, a gente está sempre pulverizado, né? Mas a gente está acompanhando como cada papel se comporta em relação a esse benchmark que são as NTN-Bs, né? Tá, e aí, olhando para esse comportamento, né, dos papéis, olhando para essa na verdade, assim, não vou usar o termo cautela, né, mas, assim, para esse cuidado que a gente precisa ter ao escolher, né, quais setores que você acha que, de repente, tem sofrido menos com toda essa volatilidade dos mercados internacionais, né? Então, assim, para onde eu olho? Qual debênture, de repente, eu posso prestar mais atenção, estudar mais aquele ativo, ou verificar qual fundo que tem aquele papel dentro da carteira dele, qual gestor que está fazendo determinada escolha, para eu poder alocar o meu capital, poder alocar o meu dinheiro e obter a vantagem, é lógico, da isenção, enfim, tudo que um fundo de debêntures pode nos trazer. Quais os setores que têm sofrido menos com essa volatilidade internacional? Então, a gente, até os outros gestores também falando muito da questão do impacto da guerra em commodities, né? A gente acompanhou mais um mês aí de preço de commodities pressionados e a gente vê empresas na parte de equity sendo favorecidas, outras não, e na parte de renda fixa, o que a gente percebe que é mais interessante priorizar nesse momento são empresas que têm aí um fluxo de caixa bastante estável, né, que tem premissas aí que garantem reajustes de tarifas, né, com esse cenário de inflação muito apertado. Então, a gente está olhando aí para setor de saneamento, a gente está olhando para setor de transmissão de energia elétrica, que é justamente o que a gente tem também na nossa carteira aqui do DEBIN, tá? Então, essa questão inflacionária persistente, a gente tem que se proteger um pouco aí e olhar para o fluxo de caixa das companhias e os setores que estão mais
que tem mais regulação nesse sentido, né, de ter os reajustes que compensem aí esses aumentos de custos e de insumos que pode ter nessa indústria, tá? Perfeito, tá ótimo. Felipe, muito obrigada mais uma vez. Obrigado a você, Denise. Agradeço sua participação, até a próxima edição, né? Já estamos indo para o quarto na hora com o Fator. Muito obrigada mesmo pela participação. Bem, agora estamos chegando no final, né, do nosso Na Hora, mas temos tempo para perguntas, né? Então, eu reforço mais uma vez, para quem está conosco, nos passe, nos mande as perguntas pelo chat. Eu vou selecionar alguma das perguntas que estão aqui para que nós possamos contar com a ajuda dos nossos gestores. Eu peço uma gentileza só para que eu faça a seleção aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo apresentado esse mês. É sempre muito bom ter essa oportunidade de falar com vocês, de estar com os nossos principais parceiros e clientes. E aí, olha, eu vou fazer sim, tem uma pergunta aqui, eu vou aproveitar o nosso tempo e vou entrar vou voltar para você, Isabel Lemos. Bel, você pode me ajudar numa resposta aqui? Bom, vou tentar aí, vamos ver. Vai sim, olha lá. Bem, nós recebemos o seguinte, o mercado brasileiro de ações este ano está bem melhor, quando paramos para compará-lo com o ano passado. Estamos com juros altos, inflação e eleições, além do conflito Rússia e Ucrânia. Como vocês estão vendo o mercado? Eu acho que entra um pouco do que a gente falou lá quando você comentou, mas, Bel, por favor, né? Então, acho que dá acho que a resposta aqui é dar uma visão do mercado como um todo, né? Tá, pode deixar. Antes de mais nada, assim, eu acho que o mercado é super interessante, né? Porque, como eu mencionei, ele vai se ajustando, né? Então, o que a gente tem visto no mercado é volátil e se ajusta a cada notícia, né? Aconteceu alguma coisa na Europa, né, em qualquer lugar, ou alguma coisa micro, né, na empresa, ele se ajusta. O ontem e o hoje e as expectativas futuras, de certa forma, já estão sendo precificadas. Então, quando acontece alguma coisa hoje, na verdade, o ontem a gente já sabe o que aconteceu, né? As notícias são tão rápidas. Quando acontece alguma coisa hoje, né, todo mundo aqui, todos os gestores podem falar, né? O DI ajusta, o dólar ajusta, né? Então, na medida em que o cenário vai batendo ou se encaixando com o que era esperado das empresas e dos analistas, né? Eles reagem, né? Se for acima da expectativa, positivamente, e abaixo, negativamente. O cenário continua com bastante certeza, não tem jeito, né? A gente lembra que o juro saiu de 2% a 11,75%. O cenário de inflação continua pesado, mas vamos lembrar que a gente teve a pandemia que paralisou, né, e penalizou muitas empresas, né? Mas, de certa forma, isso é passado. A gente não acredita que os juros permaneçam altos, né? E que não tem risco, apesar da gente entender que, claro, existe risco de inflação, entre outros riscos. Mas os DIs futuros já estão precificando esses valores e já começam a mostrar essa melhoria, né? Em complemento a isso, se a gente falar um pouquinho de pandemia, em março, né, de 2020, que quando eles decretaram o lockdown, as ações despencaram, né, e justificadas, né, as lojas fecharam, as empresas pararam, então a receita cessou, né, de certa forma cessou, né, e aquele cenário era um cenário extremamente incerto. Hoje temos também outras questões, como eu falei, inflação e juros, mas aquele cenário era quando vai abrir, que a gente no começo achava que ia ser rápido, mas depois foi vindo que foi perdurando, né? Então, o preço das ações hoje, muitas delas estão próximo do patamar que estavam lá na época da pandemia, né? Do fechamento, né? Então, eu acho que tem que
a gente tem que ter cautela, eu estou usando até, eu acho que foi o Marcelo Negro que usou, não sei a frase, não sei quem foi, mas é verdade, a gente usa muito essa frase, né? A gente tem que ter cautela, mas estamos construtivos. Por que isso? Cautela e cautela é sempre, né? Mas assim, hoje um pouquinho mais um pouquinho mais de cautela, né? Porque de fato a gente tem muitas variáveis incertas. Mas a gente está construtivo porque quando a gente olha as empresas, está muito atrativo. Olha o múltiplo dela, se ela perdurar, os valores estão muito abaixo do que a gente acredita ser um valor justo. Agora é importante stock picking, né, e ficar bastante olhando muito bem cada empresa que você selecionou. Obrigada, Isabel, muito bom. Muito obrigada. Bem, eu vou me despedir da Isabel, vou me despedir de todos, vou agradecer a presença em mais uma edição do Na Hora com o Fator. Então, aqui, eu, em respeito ao tempo, encerro a terceira edição do Na Hora do Fator, agradeço e aguardo vocês no próximo mês. Obrigada, até logo.